Galera, é o seguinte, hoje talvez a gente vai se frustrar um pouco com o que veremos. Para começar a emergir no conto de hoje é preciso considerar a existência de uma variedade gráfica no que diz respeito à estilização visual. Embora seja a prática mais popular, o 3D nunca foi resumido apenas ao realismo, e ele existir fez com que diversas desenvolvedoras pudessem trazer à vida as questões mais mirabolantes dentro da cabeça de quem desenvolve um jogo, algo que com quanto mais hardware as plataformas chegam, mais reforçado fica. Só que isso não pode ser usado para disfarçar dificuldades gráficas, principalmente quando elas não têm nada a ver com o que o console é capaz. Se o problema do Xbox Series X é a falta de exclusivos, quando existe o anúncio de um jogo que faz parte desse acervo para o console, é muito fácil ficar otimista. Afinal, o que um jogo exclusivo pode fazer com o console? Usar tudo o que ele oferece. Bom, dessa vez não conseguiu fazer muita coisa. Por incrível que pareça, por vezes enquanto se joga, se perguntar se isso é um caso de mau polimento para o PlayStation 2 se torna bastante comum. E acreditem, isso vai ficar evidenciado a partir de agora quando formos falar do lançamento para PC e Xbox da Arkane Studios, Redfall. Com um histórico bastante interessante de jogos por parte da empresa, tendo cruzado por títulos como Dishonored e Prey, fazendo parte da comunidade do Xbox, era natural ficar entusiasmado com um título que viria não apenas como um exclusivo da Microsoft, mas também como um exclusivo de nona geração. A crítica especializada nem sempre acerta com suas notas. Alguns veículos dão notas muito altas para jogos que não são tão bons, assim como outros fazem o contrário. Mas se existe uma maioria que faz a balança pesar para um único lado, talvez seja interessante cogitar a veracidade desse tipo de opinião. E hoje encontramos o caso perfeito para demonstrar isso. E o pior, um caso que, se fosse a dependência das vendas do console da Microsoft, não justificaria a existência dele na nova geração com seu poder exacerbado. Tinha muito para dar certo, mas conseguiu fazer tudo errado na plataforma. SSD e arquitetura para carregamentos velozes são apenas alguns dos recursos do console que não foram utilizados no jogo para fazer com que ele se comportasse com a competência de um game cujo qual faz parte da nona geração. Mas é interessante pensar que, nesse caso, ainda que existam diversas outras dificuldades, esse parece ser o pior dos problemas. E vamos seguir com ele para esmiuçar onde isso se torna claro e por que Redfall não se justifica como um game da nona geração que usa a capacidade do Xbox Series X, o que não é muito difícil. Redfall tem uma visão bastante estilística do realismo com seus visuais, o que faz com que amantes de técnicas gráficas variadas fiquem entusiasmados com os resultados encontrados aqui logo após iniciar o jogo no console. E tudo isso é favorecido por um impacto bem interessante. Na contagem de pixels, por exemplo, não existem margens para serrilhados. O jogo aplica 4K nativo na resolução e é apoiado por um anti-serrilhamento de altíssima qualidade, oferecendo uma imagem bastante cristalina. Caminhando pelos cenários, a direção de arte começa a mostrar suas facetas e indica que tem muito além do realismo no jogo, exibindo como, nesse sentido, o 3D evoluiu muito até aqui. Dizer que os gráficos do título são uma versão estilizada do realismo é uma definição muito pobre. Existem muitos momentos que a sensação que nós temos é que o jogo avança uma barreira grandiosa e parte para o surrealismo, um termo que nos ajuda a entender muito do lado negativo do game, inclusive. Em 1924, o surrealismo foi um movimento literário lançado pelo francês André Breton, que o definiu como uma forma automática e espontânea de se expressar, que muitas vezes tem como fundamento a incoerência e a inconsistência. Se olharmos para essa definição e a colocarmos como uma frase para definir os bons momentos visuais do game, tudo vai fazer sentido. O surrealismo está presente em personagens, na estética do ambiente e até em eventos que acontecem durante a gameplay. Só que com um pouco mais de uma hora de jogatina, você deixa de ficar impressionado pela qualidade da resolução, por esses eventos e pelo uso excessivo até da luz especular nas texturas que representam o asfalto na tentativa de impressionar, para poder se decepcionar nessa mesma definição de André Breton. A verdade é que Redfall é de fato um título incoerente e inconsistente em tudo, bem como a definição de André Breton diz sobre o surrealismo. O que é curioso é que a Arkane Studios é uma empresa francesa, e talvez esse conceito tenha sido usado como base por isso. Pena que não se focou apenas na parte positiva dele. O estúdio abdicou de um lançamento para a geração antiga para supostamente se concentrar no que o Xbox Series X e Series S são capazes de fazer. Mas por outro lado, usou a Unreal Engine 4, que é um motor gráfico muito popular na geração anterior, para dar suporte ao game. E a primeira de muitas incoerências aparece aí. A Unreal Engine 4 é uma excelente engine, mas não existe justificativa plausível
para focar o lançamento numa nova geração apenas e não utilizar a Unreal Engine 5 e assim ter um maior aproveitamento de recursos não apenas da atualização do motor gráfico, mas também dos novos consoles. Até porque já temos 2 anos com as plataformas no mercado. A segunda incoerência está no fato dele ser um game de mundo aberto e mesmo assim trazer o mesmo tipo de problema com tanta facilidade. Chegaremos nele inclusive. Em jogos desse ramo, como temos muitas áreas para explorar, encontrar dificuldade é mais difícil do que em games lineares. Afinal de contas, as possibilidades de exploração são muitas, então existe uma facilidade para os problemas ficarem mais escondidos, por assim dizer. Só que vocês vão perceber que mesmo dentro de um amplo cenário, o problema que estamos buscando vai acontecer aos montes, então não existe muito lugar para você ficar ocultando as dificuldades aqui enquanto se desenvolve. O mundo de Redfall até é interessante quando visto à distância. Nota-se que a renderização de elementos é considerada mesmo quando se está muito longe, o que é um fato interessante por ser um console de nova geração que está executando o game. O problema está associado, no entanto, com a falta do uso do SSD da plataforma. Normalmente, quando se trata de progresso ou regresso nas características de um jogo para determinada plataforma, a gente sempre usa como base a versão anterior ou a que sucede o console em pauta. Então, na nossa primeira reclamação a respeito do game, por que o parâmetro foi um PlayStation 2 e não o primeiro Xbox? É possível entender isso agora ao ver que o principal problema de Redfall associado ao SSD e sua tecnologia tem a ver com as texturas que ele apresenta. E existem 2 caminhos para falarmos delas. O primeiro caminho é o da espera. O segundo caminho é o da falta de capricho. Aqui não parece que estamos falando do mesmo estúdio que conseguiu usar tão bem a CryEngine em um console como o Xbox One para dar vida a Prey, além de conseguir melhorar o game para o Xbox Series X a ponto dele parecer um jogo bastante atual visualmente falando. As texturas aqui não condizem com o resultado que se espera de um Xbox Series X nem de longe, e a direção de arte não consegue esconder isso com seu estilo surrealista. No caminho da espera vamos encontrar o que pode ser o pior popinho de texturas e detalhes que temos atualmente na geração. Existem diversos cômodos que você pode ficar vários segundos esperando para que o carregamento de detalhes nas superfícies consiga acontecer. Um problema que pode ocorrer literalmente em toda a sala que você estiver. Não estamos falando de uma única parede ou de apenas um objeto. Nada naquele local vai ter detalhes carregados. Só que nesses caminhos que traçamos, esses detalhes ainda podem carregar, por mais que você precise esperar um bom tempo para isso acontecer. Já no segundo caminho, não é o que acontece. Nesse, essas texturas simplesmente não carregam. Costuma acontecer em assets de objetos, mas é possível ver em certas superfícies também. Se a gente voltar e olhar para trás, jogos do primeiro Xbox, como as Crônicas de Riddick ou o primeiro Halo, têm texturas muito mais competentes do que as que são vistas com problemas nesse jogo. E lá, não tínhamos problemas de carregamento nem em Halo, que para sua época e para o hardware em que ele era executado, trazia um ambiente extremamente amplo e que poderia ofertar uma gama de dificuldades para o console. Só que não aconteceu, e não aconteceu porque houve capricho. O título da Arkane Studios parece não se encontrar, ele mal sabe o que está fazendo com o hardware do Xbox Series X. Afinal, não bastasse ter o Xbox One anulado para se focar nele e mesmo assim permanecer com o uso da Unreal Engine 4, ele também não consegue usar a tecnologia do console a seu favor na hora de carregar esses elementos. Indo um pouco mais a fundo, um jogo de mundo aberto deveria apresentar dificuldades na evidenciação desses problemas, dificultando com que você os encontrasse, mas eles aparecem em uma quantidade tão grande que, apoiado ao fato de se tratar de um título em primeira pessoa, que faz com que tudo fique mais gritante na tela, é difícil se esquivar disso. Obviamente, são casos que não têm nada a ver com a capacidade do Xbox Series X, mas é um tanto preocupante começar a pensar que uma grande aposta no meio da comunidade como esse título foi, conseguiu chegar desse jeito pra gente. Até poderíamos focar no lado positivo das coisas, como por exemplo a excelente utilização de recursos volumétricos para trazer fumaça, nuvens, algum trecho que precise disso para poder tornar sua atmosfera viva, ou conceituação artística. Mas quanto mais procuramos até no meio das qualidades, mais problemas encontramos. As sombras têm baixa resolução e por isso são cheias de pontilhados. Os NPCs, que têm como principal característica a expressividade, algo que acontece até por conta da parte artística do game, sofrem com a completa falta disso durante as interações, tendo como cereja do bolo a falta de influência da iluminação indireta neles. Em muitos momentos é possível encontrar personagens que parecem desconexos do ambiente porque essa falta de contato com a luz indireta acontece neles, mas nos locais não. Curiosamente, é um problema muito parecido com o que é visto em Gotham Knights, que por sua vez também é um título de mundo aberto, que também usa Unreal Engine 4. E a gente se apegou apenas a partes gráficas para falar deles. Imagine se a gente se foca na inteligência artificial, que por vezes é inexistente. Por isso que aqui ele não parece saber necessariamente o que está fazendo no console, nem o que fazer com tudo que ele apresenta. O que quer dizer
dizer que a culpa nem de longe é da plataforma. Então, ao menos por enquanto, o que poderia ter sido uma grande perda para o Xbox One, se considerarmos o hype que esse jogo estava tendo e por ele não tê-lo recebido, foi um grande livramento. E eu não sei exatamente se isso é bom ou ruim, mas a Microsoft precisa fazer algo a respeito para trazer relevância para o seu hardware o mais rápido possível. Já estamos 2 anos na nova geração e até agora nada de relevante. E nós vamos seguir com as buscas por uma experiência de nova geração de verdade no console aqui. Então já peço para você, caso você tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.